Você está prestes a descobrir um segredo que transformará para sempre a forma como você alimenta sua família. Não é uma dieta, não é um suplemento, é algo que cresce num Tupperware, numa gaveta, num canto esquecido do seu apartamento, em apenas 4 minutos de preparação. Sem terra, sem luz solar, sem qualquer experiência prévia. 10 dias depois, você colherá folhas que contêm 40 vezes mais vitaminas do que tudo aquilo que está na sua geladeira agora. A NASA cultiva isto em órbita. Universidades de topo chamam isto de bomba nutricional. Restaurantes cobram 50 euros por grama. Mas ninguém lhe diz que você pode produzir quantidade limitada em casa por algumas moedas. E há uma razão muito específica para esse silêncio. Uma razão que envolve poder, dinheiro e uma mentira cultural sobre que significa realmente comer bem. Prepare-se, porque os próximos minutos mudarão tudo. Tudo começou numa cozinha em Lisboa, 1982. Um chefe português encomendou mudas pequenas para decorar pratos. O que chegou foi diferente. Sementes germinadas, plantinhas minúsculas. A maioria dos chefes teria devolvido. Este chefe experimentou, o sabor foi explosivo. Concentrado. Uma folha de rabanete tinha mais pimenta que o rabanete inteiro. Uma folhinha de manjericão tinha mais aroma que um ramo completo. Algo não encaixava. Isto não era normal. Dentro de semanas, todos os restaurantes de 5 estrelas de Lisboa queriam isto. Depois Porto, depois o Brasil inteiro. Ninguém sabia o nome. Chamavam apenas de as folhinhas milagre. Mas aqui vem o twist. Durante 30 anos, ninguém perguntou a pergunta óbvia. O que é que isto realmente contém? A resposta estava escondida. Esperando. Em 2012, cientistas portugueses da Universidade de Covilhã decidiram testar. Mediram vitaminas numa folhinha de repolho vermelho. Depois, compararam com repolho maduro. Os números não faziam sentido. A folhinha tinha 40 vezes mais vitamina 1, 69 vezes mais vitamina K. Isto não era possível. Mas o estudo foi publicado. Ninguém ligou, jornais ignoraram. Supermercados continuaram vendendo alface murcha de Espanha. Nutricionistas nunca mencionaram. Por quê? Porque isto ameaçava tudo. A indústria alimentar portuguesa e brasileira lucra bilhões fazendo você acreditar que comida saudável vem de longe. Vem do Alentejo, vem do Ribatejo, vem da Amazônia, precisa de terras, de estações de transporte, 40 dias de viagem. Vitaminas desaparecem no caminho. Mas microverdes, 4 minutos de trabalho. 10 dias. Sua casa, isto é a morte da narrativa que eles vendem. Porque aqui está a parte que ninguém quer que você saiba. Você pode produzir mais nutrientes num Tupperware do que num campo inteiro. A indústria de suplementos em Portugal e Brasil vale milhares de milhões. Garrafas de vitaminas, pós verdes, cápsulas milagre. Tudo isto desaparece se você começar a cultivar isto em casa. Uma embalagem de sementes custa 2 euros. Produz nutrientes que custam 200 euros no supermercado. O sistema não pode permitir que isto seja fácil, mas e está prestes a descobrir exatamente como a Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, descobriu algo em 1997 que deveria ter mudado tudo. Um composto chamado sulforafano, encontrado em brotos de brócolis. Este composto ativa as enzimas de desintoxicação do seu corpo. As mesmas enzimas que combatem células cancerígenas. Os resultados foram chocantes. Ratos expostos a carcinógenos que receberam sulforafano desenvolveram 70% menos tumores. Os tumores que desenvolveram eram menores. Apareciam mais tarde, mas aqui está
O segredo, que ninguém divulgou. Um broto de brócolis, com 10 dias, contém 50 vezes mais sulforafano que um brócolis maduro inteiro. 50 vezes. Você consegue imaginar? Uma folhinha minúscula que cabe na sua mão contém mais poder anticancro que uma cabeça inteira de brócolis do supermercado. Ao pesquisar-o, expandiu autismo na esquizofrenia e diabetes, doenças do coração, proteção contra a poluição do ar. Tudo isto estava nos brotos. Tudo isto estava ali esperando, mas nada mudou. Os hospitais portugueses continuam prescrevendo suplementos caros. Os hospitais brasileiros continuam vendendo vitaminas sintetizadas. Ninguém mencionou brotos de brócolis. Por quê? Porque não podem patentear uma semente. Não podem criar um modelo de subscrição mensal. Não podem construir uma rede de distribuição global. A simplicidade é o inimigo do lucro. E então veio a NASA. Em 2014, astronautas na Estação Espacial Internacional começaram a cultivar microverdes em órbita, 400 quilômetros acima da Terra. Porque em missões para Marte, as vitaminas e comida embalada degradam-se. Os astronautas precisam de nutrição fresca e a NASA descobriu que microverdes têm 10 vezes mais nutrientes por centímetro quadrado de espaço que qualquer outra colheita testada. 10 vezes em zero gravidade. Sob luzes LED, desenvolvidas especificamente para o espaço. E aqui vem o twist final. Essas luzes LED que NASA criou para astronautas custam 12 euros. Numa loja de ferragens portuguesa ou brasileira agora. A mesma tecnologia que mantém humanos vivos a orbitar a Terra está à sua espera numa prateleira entre fita cola e cabos. Ninguém lhe disse para comprar, porque ninguém lucra quando você faz isto sozinho. A verdade é pior do que um segredo guardado. É um segredo que está à vista de todos, invisível, ignorado, esperando apenas que alguém acorde e comece. A indústria alimentar portuguesa e brasileira movimenta 120 mil milhões de euros por ano. 120 mil milhões. Isto não é acaso. Isto é um sistema que depende de você estar doente o suficiente para comprar medicamentos, mas não tão doente que morra. Porque morte não gera lucro. Doença gera lucro. Obesidade gera lucro. Diabetes gera lucro. Deficiências nutricionais geram lucro. Você consome alface murcha do supermercado, perde vitaminas todos os dias. Desenvolve deficiências, compra suplementos, toma medicamentos, o ciclo continua. Agora imagine isto diferente. Você começa a cultivar microverdes. Semana 1, folhas de rabanete. Semana 2, brócolis. Semana 3, girassol. Semana 4, ervilhas doces. Seu corpo começa a receber nutrientes reais, vitaminas não sintetizadas, compostos que evoluíram durante milhões de anos para proteger plantas de dano. Agora, protegem você. Seu sistema imunológico melhora. Sua energia aumenta. Suas dores desaparecem. Você precisa de menos medicamentos, menos suplementos, menos visitas ao médico. A indústria perde você como cliente. E se milhões de pessoas começarem a fazer isto, se Portugal inteiro começar a produzir microverdes em apartamentos, se o Brasil inteiro despertar, o sistema colapsa. Porque a verdade que eles nunca queriam que você soubesse é esta: você não precisa deles. Você nunca precisou. Você pode ser nutritivamente independente, totalmente independente. Com uma embalagem de sementes, Tupperware. 4 minutos de trabalho. Mas há um custo. Se você começar isto agora, haverá consequências. Sua família verá você colhendo folhas verdes de um recipiente de plástico. Perguntarão o que está fazendo.
Você terá que explicar que o sistema os enganou, que alimentos processados, suplementos caros, vitaminas sintetizadas foram todos mentiras. Alguns compreenderão, outros, ou alguns começarão também. Outros continuarão comprando no supermercado. Porque mudar é aterrorizante. Porque admitir que fomos enganados é humilhante. Porque o conforto da ignorância é mais fácil que a responsabilidade do conhecimento. Mas você não pode desaprender isto agora. Você sabe. E saber muda tudo. Uma semente não é apenas uma semente, é uma biblioteca comprimida de informação nutricional. Milhões de anos de evolução empacotados em algo menor que um grão de arroz, esperando apenas por água e luz para se expressar. Cada variedade que você planta é um volume diferente dessa biblioteca. Brócolis escreve o capítulo sobre prevenção de cancro. Rabanete escreve sobre enzimas digestivas. Girassol escreve sobre proteína completa. Ervilha escreve sobre vitamina C. Você não está a cultivar comida. Você está a curar uma farmácia viva que se renova a cada 10 dias. E ao contrário de qualquer farmácia que já visitou, esta custa menos que um café para abastecer. 4 minutos de preparação. 10 dias de crescimento. 40 vezes mais nutrientes. Sem solo, sem luz solar. Sem permissão de ninguém. A NASA sabe disto. Johns Hopkins sabe disto. As universidades portuguesas e brasileiras sabem disto, mas eles nunca vão dizer em voz alta, porque isto ameaça bilhões de euros. Então aqui está o aviso. Quando você começar a cultivar microverdes, você verá coisas que não pode desver. Verá quanto dinheiro está a ser roubado da sua saúde. Verá quantas mentiras foram contadas sobre nutrição. Verá que liberdade alimentar não é um luxo, é um direito que lhe foi negado. E verá que recuperar é mais fácil do que imaginou. A pergunta agora não é se consegue. Consegue. A pergunta não é se é seguro. É. A pergunta não é se funciona. Funciona. A pergunta é simples. Vai começar hoje? Porque cada dia que passa, seu corpo fica mais fraco. Cada dia que passa, a indústria lucra mais. Cada dia que passa, você continua a aceitar nutrição falsa quando verdadeira nutrição espera a 4 minutos de distância. Não espere pela próxima estação. Não espere pelo próximo supermercado. Não espere por permissão. Pegue numa embalagem de sementes hoje, pegue num Tupperware, pegue na água. Comece agora. Porque o maior crime não é o que a indústria fez. É o que você vai fazer quando souber a verdade e não agir. Subscreva este canal. Partilhe isto com alguém que ama. E depois, comece. A revolução alimentar não será televisionada. Será cultivada no seu apartamento. 10 dias, 40 vezes mais saúde, tudo muda agora.